Olá, aluna majestosa, seja muito bem-vinda a mais um devocional da Escola Mulher Majestosa. Eu sou a Monique Moura, terapeuta de mulheres e psicanalista, e é uma alegria ter você aqui comigo. Hoje nós vamos mergulhar numa verdadeira história transformadora. Nós vamos falar sobre você é filha, é amiga de Deus e é majestosa. Mas antes, vamos orar? Pai, obrigada por tua palavra que nos afirma que somos o que somos em ti, quem somos em ti. Que nesse momento o teu Espírito Santo traga revelação, cura e identidade restaurada a cada mulher que ouvir esse devocional. Em nome de Jesus. Amém. Bom, nosso devocional de hoje está em Romanos 8, 15 ao 17. Então, nós vamos ler 3 versículos, tá bom? Diz assim: Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participaremos da sua glória. Gente, versículos, né? Passagens lindíssimas aqui, lindíssimas, e um despertar de Deus para as nossas vidas, né? Que somos filhos, falando que somos filhos dele. Por isso esse devocional tem como tema: sou filha, sou amiga e sou majestosa. Qual é a ligação, né? Por que esse tema hoje? Muitas mulheres oscilam na fé, nas emoções, nas decisões, porque não têm clareza de identidade. A instabilidade muitas vezes nasce da dúvida. Será que sou amada? Será que tenho valor? Será que sou aceita por Deus? Mas quando você entende que é filha, que é amiga de Deus e que tem uma identidade majestosa, sim, você pisa mais firme. Constância vem também de pertencimento. E hoje vamos lembrar de onde viemos e a quem pertencemos e quem somos nele. Então esse tema hoje é bem profundo, né? Falar sobre ser filha, ser amiga, ser majestosa. Vamos falar um pouco sobre o contexto histórico, né? Romanos foi escrito, a carta aos Romanos foi escrito, na verdade, por Paulo, à igreja de Roma. Então, quando a gente fala carta, né? Porque ele realmente, literalmente, escreveu uma carta à igreja de Roma, composta lá por judeus e gentios. Judeus, vocês sabem que são ali o povo de Israel, e gentios somos nós, né? Eu, você, todo o povo que não é judeu. Então, são os gentios. Por que eu gosto sempre de explicar algo que, de repente, você, como cristão, já saiba? Porque nos meus devocionais, eu tenho muitas alunas que não são cristãs, digamos assim. Ou seja, que não são de um berço evangélico, que nem frequentam igreja ainda, já posso profetizar e declarar isso, né? Mas que acreditam sim em Cristo, né? Mas quando a gente fala não são cristãos, eu até talvez tenha me expressado errado, mas seja o fato de ser pertencente de uma igreja, de um ministério, mas acreditam em Deus, acreditam em Cristo, mas não tem ainda talvez a profundidade do conhecimento de algumas coisas. Por isso que eu sou bem clara em explicar algumas coisas. Então aqui trata-se de uma carta que Paulo escreveu à igreja de Roma, composta, ou seja, por judeus, mas também por gentios. Quem são gentios? Todo aquele que não é judeu, eu e você, mas que acreditava em Cristo, né? E aí nós somos considerados gentios. E aí no capítulo 8, ele apresenta a vida no Espírito, contrastando com a vida segundo a carne. E nesses versos 15 a 17, ele declara uma das verdadeiras e mais poderosas palavras de fé cristã. Recebeste o Espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Era uma palavra libertadora, especialmente para os gentios, né? Ou seja, aqueles que não eram judeus. Para os gentios que não faziam parte da linhagem judaica, mas agora eram adotados por Deus. Então essa palavra aí foi na época libertadora, essa mensagem que o apóstolo Paulo deixou para eles. A palavra adoção está em grego, na verdade Romanos foi escrito no original em grego. E a palavra adoção significa literalmente colocação de um filho como herdeiro legal. Então aqui, quando ele fala adoção, a expressão grega ela significa colocar um filho como herdeiro legal. Não apenas acolhido, entende? Então não é só aquela pessoa que foi acolhida. Aqui o sentido é mais profundo. É a colocação de um filho como herdeiro legal. Não apenas um acolhido, e sim reconhecido legalmente como parte da família. A palavra Abba vem já do aramaico e é usada até hoje nos países lá do Oriente Médio como uma expressão íntima de filho com o pai. Seria como dizer paizinho ou meu pai amado. Até hoje, então, se usa o Abba. Tá? Isso fala sobre um acesso íntimo, então. Uma segurança, um afeto. Então, Abba no aramaico
né? Até hoje é usado lá nos países do Oriente Médio como uma expressão de uma intimidade de filho com o pai, né? Então aqui a gente está vendo um acesso íntimo. E a palavra herdeiras, no original, carrega aí o sentido de coparticipante da herança, com o mesmo direito que Cristo. Então, quando você entende que é filha, você não mendiga amor, você confia, você descansa, porque você sabe que tem um pai que cuida de você. Quando você entende que é amiga, você conversa com Deus, compartilha segredos, ouve aquilo que Ele tem para te dizer, os seus conselhos. A amizade com Deus, ela sara a solidão da sua alma. E quando você entende que é majestosa, você se posiciona com autoridade. Majestade não tem a ver com a coroa na cabeça, mas com a identidade no coração. Tá? Pelo menos do contexto da minha escola, Mulher Majestosa, a majestade, ela não significa coroa na cabeça, até porque eu já falei em outros devocionais que Esther já era majestosa antes de assumir o trono. Então, quando a gente usa, né, quando eu trago essa expressão mulher majestosa, não é falar sobre uma coroa, mas falar sobre a sua identidade no seu coração. Então, você pode estar lavando a louça ou indo para o trabalho, cuidando dos seus filhos e ainda assim ser majestosa por quem você é. A mulher que sabe quem é, ela não vive em busca de aprovação externa. Ela não vive de performance. Ou seja, quanto mais ela faz ou quanto mais ela, né, performa, mas sim de pertencimento. Ela não aceita então migalhas de amor, porque ela sabe que já tem a mesa do pai posta para ela. Talvez você tenha vivido rejeição, abandono, exclusão, mas em Cristo você é escolhida, você é adotada, você é amada e você é capacitada. A autoestima verdadeira nasce do espírito de adoção. E a gente já sabe então que quando a gente fala aqui sobre a adoção nesse versículo, é muito mais profundo do que acolher. É dar, inclusive, a herança, é dar, inclusive, o pertencimento real. A gente acabou de ler a originalidade aqui de adoção. Então, quando você entende que aqui você não foi somente acolhido, mas a adoção nessa passagem que lemos em grego significa a colocação de um filho como herdeiro legal, né, como herdeiro legal, o seu pensamento então deve mudar sobre o seu pertencimento a Deus. Você pertence a Ele, você é uma herdeira legal. Você é uma herdeira legal de Deus, através de Cristo Jesus. Bom, esse foi o nosso devocional de hoje. Eu vou deixar as afirmações aqui, você vai escolher e comentar aqui abaixo, tá bom? Eu sou filha amada de Deus. Segunda, eu sou amiga íntima do Senhor. Terceira, eu sou majestosa, porque fui criada com um propósito e valor. Quarta, eu não preciso provar o meu valor, eu já tenho valor. E quinta, eu tenho uma herança eterna e uma missão aqui na Terra. Se esse devocional falou com você, compartilhe ele com outras mulheres. Nos siga também no Instagram, Escola Mulher Majestosa, ou Monique Moura Terapia, e entra no grupo da Escola Mulher Majestosa. O link fica sempre lá na minha bio, o link do meu WhatsApp também. Você tem que me chamar no WhatsApp para entrar na escola, não tem mais como entrar direto, porque antes, né, da aluna entrar no grupo da escola, eu primeiro converso um pouco, né, a gente conversa um pouquinho ali para depois eu te incluir, explico mais ou menos como que funciona, né, a Escola Mulher Majestosa, e depois eu te incluo, né. E eu vou deixar aqui acima também um pouquinho mais sobre o meu tratamento individual, o meu tratamento terapêutico individual. Ou seja, você chegou até aqui, né? A gente já está na reta final. E você ouviu muita coisa. E muita coisa que sim, já começou a transformar. Alguma coisa aí dentro de você já começou a mudar, assim, eu acredito. Mas se ainda assim você sente que precisa de uma ajuda mais particular, de uma ajuda mais individual, de um apoio, de um acolhimento, de mais conversas, não só conversas, mas também ferramentas terapêuticas práticas, exercícios, didática, você precisa de uma ajuda mais intensa, lado a lado, durante a sua semana, ao longo dos meses, eu estarei aqui para te ajudar, para pegar na sua mão e caminhar junto com você. Afinal de contas, eu saí desse lugar, então eu conheço o caminho da transformação e da cura, sabe? Então, se você acha que precisa de uma ajuda mais profunda, não deixe para depois. Entre em contato aí no meu WhatsApp. Vou ter uma satisfação enorme de te receber. Coloca lá que é aluna, coloca lá, eu quero saber mais sobre tratamento, Mulher Majestosa, tratamento individual. Aí eu vou te enviar um PDF com todo o mapeamento de como funciona o meu tratamento, os benefícios, o diferencial, vai estar tudo escrito lá, tá bom? Aí também vou te mandar por lá os valores para você já estar ciente, para que a gente comece a jornada de transformação. Na verdade, a sua jornada já começou, para você estar até aqui ao final, né? Praticamente ao final da nossa jornada de devocional. Você acompanhou muita coisa e já houve uma mudança interna dentro de você. Mas se você precisar aí de mais um apoio, de uma ajuda individual, eu estarei aqui para te ajudar, tá bom?
Bom, nos vemos no próximo devocional e lembre-se, você é filha, é amiga e é majestosa. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.